Hello everyone! Nessa aula vamos tratar da voz passiva. Primeira coisa na voz passiva que temos que entender é que vamos trabalhar ali com uma inversão. É muito parecido com o que fazemos na nossa língua portuguesa. O sujeito ele passa a ser o objeto da frase e o objeto da frase passa a ser o sujeito. Porque o objetivo da voz passiva é dar o foco agora a quem sofre a ação e não a quem pratica a ação. Então na frase Peter wrote a new book, nós temos uma voz ativa. Pedro, ele praticou a ação. Pedro escreveu um novo livro. Mas na voz passiva nós vamos tratar esse livro, que é o objeto da frase, como sujeito. E esse livro agora irá iniciar a frase. A new book was written by Peter. É importante destacar que sempre que formos fazer a voz passiva, qualquer que seja seu tempo verbal, vamos trabalhar com o verbo principal no seu tempo particípio. Então vamos tratar primeiro ali dos tempos simples, presente simples e passado simples. Nesses dois casos nós vamos utilizar para fazer a voz passiva o verbo to be. No presente simples vamos usar am, is e are e no passado simples vamos usar was e were. Na frase Peter writes books, nós já identificamos que a frase ali está no presente e agora eu vou transformar o books, que é o objeto da frase, ali como agora sujeito dessa frase. Então o verbo auxiliar, que será o to be, estará ligado a esse novo sujeito da frase. Então books, como books está no plural, iremos utilizar o verbo to be are. Books are written, né? O verbo write ele tem que passar para o particípio. Books are written, ok? By Peter. Sempre que eu tiver um sujeito nomeado na frase, eu trago ele para a frase utilizando ali a preposição by. Se eu quero fazer essa frase agora no passado simples, eu vou apenas passar o verbo to be que está no presente para o passado. Então vamos lá. Agora a frase precisa estar no passado simples. Peter wrote books. Então Pedro escreveu livros. Agora, books were written by Peter. Nesse caso, para saber qual verbo to be utilizar, é só eu identificar a questão de singular e plural. No singular, eu vou utilizar o is. No plural, eu utilizo o are. No passado, singular was. No passado, plural were. Seguindo essa mesma lógica do presente e do passado simples, vamos agora para o presente e passado contínuos. No presente contínuos, eu utilizo o verbo to be, né? Am, is e are, mais um verbo com ing. Então aqui eu vou utilizar um desses verbos como auxiliar da frase e vou utilizar been. Então na frase que está ali no contínuo, Peter is writing a book. Então Pedro está escrevendo um livro. A voz passiva vem a ser a book is being written by Peter. Então, um livro está sendo escrito por Pedro. Do mesmo jeito, no passado simples, agora fazendo uso de was e were, eu vou utilizar ali depois o been, da mesma forma. Então, Peter was writing a book, fica a book was being written by Peter. Para fazer o futuro, eu tenho as duas formas de futuro no inglês. Eu tenho o futuro que faço uso do will e tenho o futuro que faço uso do going to. Então vamos primeiro para o futuro com o will. Então, por exemplo, I will clean my room. Eu vou utilizar ali após o will o be para fazer a voz passiva. Então, my room will be cleaned. Agora, para fazer a voz passiva usando o futuro do going to, eu vou utilizar ali depois o verbo to be, am, is e are, no presente, o going to be. Então, olha só. Peter is going to write a book. A book is going to be written by Peter.
Quando eu trabalho com o tempo perfeito, então fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque o verbo que vai estar na frase, ele já vai estar na sua forma particípio. E aí eu só faço repetir ali na voz passiva. Mas para o tempo perfeito, eu vou utilizar ali depois de have ou has, o auxiliar been. Então na frase, Peter has written a book, a frase fica quase igual. Eu trago a book para o início, fica a book has been written by Peter. Então veja que a frase teve só uma alternância aí na ordem e o acréscimo da palavra been. No passado perfeito fica ainda mais fácil. Por quê? Porque nós vamos utilizar apenas o had. Had, que é o passado de have e has. Agora nós vamos fazer uso do had, que já é feito uso ali na frase. Então na frase que está Peter had written a book, eu vou dizer a book had been written by Peter. Quando eu utilizo os verbos modais, então eu vou utilizar ali após o verbo modal apenas o be. Ele fica bem parecido com o futuro simples. Então, Peter can write a book. Fica a book can be written by Peter. E quando tenho ali o tempo perfeito do infinitivo, eu vou fazer o uso do verbo modal mais o have been. Então na frase, Peter should have written a book, fica assim, a book should have been written by Peter. Bem, com tantas regras para fazer a voz passiva, é só eu seguir a lógica do objeto que se transforma no pronome. O sentido vai ficar muito parecido com o que nós já fazemos na língua portuguesa, o que vai facilitar bastante. O que nós temos que ter como costume é fazer uso do verbo no seu tempo particípio. E essa aula fica por aqui. Até a próxima.